Bom, sobre os aspectos políticos, o Brasil é uma república federativa presidencialista que basicamente se organiza entre a esquerda e a direita, e o centrão, que são políticos que sempre estão a favor de quem está é, quem ganhou a eleição, ou seja, eles ficam basicamente em cima do muro. Na esquerda, a gente pode representar ela pelo PT, que é um partido, é o Partido dos Trabalhadores, que defende a população, sempre diz que defende os pobres, porém, é, como partido de direita, o maior, que é o PSDB, ambos têm esquemas de corrupção, investigações, entre outras coisas. O PSDB defende o capitalismo, defende uma sociedade é, rica, sem desigualdades, entre outras coisas. Sempre aquelas promessas de políticos. É, em relação à democracia plena, o Brasil hoje em dia possui uma democracia plena, porque o nosso é, A falta de sistema de. compromisso do governo com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável tem sofrido grandes críticas pelas organizações internacionais, com impactos econômicos negativos diante da adoção de medidas infralegais para flexibilizar a legislação de proteção ao meio ambiente. Em cenário de causa da saúde pública, com as tendências voltadas para a pandemia, o governo vem propondo uma série de reformas administrativas nos governos ambientais, com exoneração de gestores especializados e a centralização da gestão das unidades de conservação em cargos ocupados por militares. Neste contexto imperativo, a formatação de um plano de desenvolvimento para a região amazônica com ênfase na geração de condições de infraestrutura e incentivos ao crescimento, com empreendimentos, cadeias produtivas, desenvolvimento agropecuário, exploração mineral e comercialização de produtos. Democracia plena, porque o nosso é, sistema de eleição é através da população, ou seja, o povo que escolhe quem vai estar no poder. O presidente fica 4 anos e sai depois, se perdeu ou se ganhou, se reelege e fica mais 4 anos. Porém, basicamente, hoje em dia no Brasil a gente segue a Constituição 100%, mas tivemos manchas na nossa história, com situações de ditadura militar, entre outras coisas, que acabaram tirando a democracia brasileira. Porém, hoje em dia, acredito que 100% da democracia é efetivada no Brasil. Em relação aos direitos humanos, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, com alto índice de feminicídio, muitos ataques a homossexuais e outros grupos de minoria, racismo, entre outras coisas. Porém, existem muitas ONGs de apoio que ajudam essas minorias da população. Tem a Parada Gay, que é o maior evento de homossexuais do mundo. Então, acredito que com a ajuda do governo a gente pode mudar a história do nosso país, mudar a imagem do nosso país, e que o Brasil possa se tornar um exemplo de direitos humanos e não um exemplo ruim para os direitos humanos que é hoje em dia. Bom, sobre os aspectos políticos, o Brasil é uma república federativa presidencialista que basicamente se organiza entre a esquerda e a direita, e o centrão, que são políticos que sempre estão a favor de quem está quem ganhou a eleição, ou seja, eles ficam basicamente em cima do muro. Na esquerda, a gente pode representar ela pelo PT, que é um partido, é o Partido dos Trabalhadores, que defende a população, sempre diz que defende os pobres, porém, é, como partido de direita, o maior, que é o PSDB, ambos têm esquemas de corrupção, investigações, entre outras coisas. O PSDB defende o capitalismo, defende uma sociedade é, rica, sem desigualdades, entre outras coisas. Sempre aquelas promessas de políticos. É,
E em relação à democracia plena, o Brasil hoje em dia possui uma democracia plena, porque o nosso é, sistema de eleição é através da população, ou seja, o povo que escolhe quem vai estar no poder. O presidente fica 4 anos e sai depois, se perdeu ou se ganhou, se Igualdade social avançada no Brasil em muito compromete o projeto democrático de acesso a oportunidades como um todo, passando pela vivência educacional, estrutural e de posicionamento no mercado de trabalho. Quando associado à condição racial, a desigualdade social ainda projeta o maior escudo governamental, apontado para um cenário violento e menores condições de sobrevivência. Tudo isso pode ser compreendido como uma questão estrutural, decorrente de uma cultura enraizada ao longo da nossa história, da história do nosso povo, e que infelizmente promove a segregação ou preconceito racial, atinge diretamente a população negra. Baseada nessa premissa, a desigualdade social reverbera nas instituições públicas e privadas, diante da ausência de políticas públicas que possam promover melhores condições de vida a essa população. Esse equívoco decorrente da desvalorização da cultura, intelecto e histórico desse grupo social mina por consequência espontaneidades e aumenta o grande abismo criado entre os diversos organismos coexistentes em nossa sociedade. As políticas públicas do Brasil de enfrentamento à Covid-19 pelo governo brasileiro têm repercutido negativamente no cenário global, especialmente pelo negacionismo e inércia na mobilização das ferramentas necessárias para combater os efeitos decorrentes da pandemia, impondo uma recessão econômica e uma retração de empregos sem precedentes no país. Contudo, este movimento também tem servido para reafirmar a necessidade de investimento maciço no campo científico, como um sistema unificado de saúde, que se mostrou essencial no atendimento da camada majoritária da população, na valorização das mídias que se utilizam de fontes seguras e não de fake news ou informações duvidosas, e do entendimento acerca da relevância do papel escolar na formação de nossos jovens. Essa reafirmação de valores se apresenta como um grande diferencial no processo de reestabilização do nosso sistema. O produto interno bruto do Brasil é mais ou menos 7,4 trilhões atualmente. O país se baseia em uma economia agrária, enquanto a expectativa de vida tem a tendência de aumentar nos próximos 10 anos. E, além disso, o Brasil também está em 84º no índice de IDH mundial, tendo o seu ranking caindo mais ou menos 4 posições com a recente crise do coronavírus. O êxodo rural ocorreu no século passado e ele fez com que as populações rurais acabassem migrando para centros urbanos em busca de novas oportunidades e uma vida melhor.